paz do Senhor a todos. Estamos em mais um Papo de Escola Bíblica e vamos falar hoje sobre julgamento. Pode, não pode julgar, julgueis e não serão julgados, e para não serem julgados. E para a gente comentar sobre isso, o pastor Manuel está aqui com a gente e a gente vai dando continuidade aos assuntos da revista, sendo cautelosos nas suas opiniões. O pastor Manuel já tem um tempo de estrada, né, pastor? Alguns anos de pastorado, pastoreou a igreja. Está cooperando aqui com a gente em Taubaté, né, pastor? Sim. Primeiramente eu quero agradecer a você, Samuel, pelo excelente trabalho, né? Esse trabalho que tem alcançado muitas almas, né? E é um privilégio a gente poder estar aqui, tecer os comentários, né? Participar desse canal tão importante. Sim, eu vim de São Paulo há pouco tempo, né? Estou aqui servindo como pastor aqui na igreja, né? Junto com um grupo maravilhoso de pessoas muito inteligentes, muito espírito na palavra de Deus. E eu fico feliz aqui de estar fazendo parte aí desse grupo, né, de mais um aqui no podcast. Tá bom. Então a revista de hoje, pastor, é ser depois misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. E a leitura bíblica, né? É o Sermão da Montanha, Mateus 7. Não julguei para que não sejam julgados. Com a mesma medida que julgades, né, sereis julgados. Se medirem, vos mediam a vós. E aí ele fala que a gente deve tirar o argueiro do olho antes de tirar o argueiro do olho do irmão, devemos tirar a trave do nosso olho, né? Então Jesus faz essa... E é bem comum, né? Hoje essa não julguei para não ser julgados, a gente escuta bastante. E o primeiro tópico fala, né? Hoje a palavra-chave é cautela, né? Não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com outros. Então é a característica do cristão, ser misericordioso, não é? Não ser excessivo, porque Deus também é nosso Pai misericordioso. É isso que Jesus disse, né? Sim. Esse é um assunto bem sensível, né? Eu fico muito grato a Deus porque a revista tem tratado de vários assuntos a fim de nós nos amadurecermos espiritualmente e desenvolvermos o caráter cristão. E esse assunto ele é bem propício para que a gente possa estar refletindo nas nossas atitudes como servo de Deus, né? Como pontapé inicial, eu quero dizer que não cabe a nenhum de nós, segundo a palavra de Deus, julgar a vida de ninguém. Não cabe. Porque a igreja em si, ela é composta de pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos, erramos constantemente, pecamos constantemente. Mas a Bíblia ela diz que com a medida que eu meço, eu sou medido. Com o peso que eu meço, eu também sou pesado, né? Com a medida que eu julgo, eu também sou julgado. Então, o fato de a Bíblia estar trazendo esse assunto é para que a gente possa despertar, olhar para nós mesmos e vermos a nossa atitude como servo de Deus. Nós lidamos com pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos. A igreja está cheia, né? Está cheio, né? Então não cabe nenhum de nós, como princípio inicial. O julgamento não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém. Por quê? Porque muitas vezes, muitas atitudes que nós temos, a forma de Deus olhar é diferente da forma com que você enxerga. É diferente da forma com que eu enxergo. E isso é importante nos conscientizarmos. Todos nós somos alvos do amor de Deus. O sacrifício de Jesus foi feito para mim e para todos. Deus ama a igreja todos da mesma maneira. Então não cabe a mim eu querer ser juiz da vida de ninguém, julgar a atitude de ninguém. É porque quando o senhor falou uma coisa interessante, não cabe a mim ser juiz. Então a ideia de julgar, na verdade, é essa questão de dar uma sentença com base naquilo que você acha que resultado disso foi por causa disso, disso, daquilo. Então você que não conhece a vida, a trajetória, o quês, os porquês, os praquês, e aí você vai, olha e fala, não, é por causa disso, disso, daquilo. Então você dá uma sentença para a pessoa que você nem conhece, não sabe quem ele é. Então, é esse sentido, né, de realmente determinar sobre a vida de alguém algo que você não tem completo domínio sobre o que realmente está acontecendo. Então, Deus que realmente conhece tudo e todos, e as intenções de coração, que verdadeiro é o verdadeiro juiz, e não a gente, né? Sim. O ser humano, ele é dotado de inteligência. E isso faz com que nós desenvolvamos conceitos sobre determinados assuntos da vida. Isso é muito lindo, né? Mas isso não cabe o direito de nós, por desenvolvermos conceitos, desenvolvermos opiniões próprias, sermos juiz da vida de ninguém.
Porque isso tem sido uma gangrena, falando bem a verdade, rasgado, dentro da casa de Deus. Porque isso causa mágoa, isso causa Machuca. algo chamado raiz de amargura, que são sentimentos que aprisiona na nossa vida. Muitas vezes a gente julga alguém e aquilo faz com que a pessoa que foi julgada, ela se prive de ter paz no coração. E aquilo acaba matando a alma e atrapalhando a vida espiritual dela. Por isso que é muito importante, conforme a Bíblia diz, o domínio da nossa língua. É muito importante. E a Bíblia diz mais: pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, as minhas atitudes revelam quem eu sou. As minhas atitudes revelam o meu futuro. As minhas atitudes revelam o meu presente. A minha atitude de julgar a vida do irmão revela realmente o nível de espiritualidade que eu me encontro. Porque você, a princípio, se você julgar a vida do seu irmão, você considera que você está apto a dizer, não, eu posso julgar ele. Sim. E quem somos nós? Já que todos somos imperfeitos, né? É verdade. E aí a gente determinar, né? Julgar, a palavra eu vi aqui na revista que fala decidir, escolher, aprovar, preferir. Então todo mundo aqui é imperfeito. Eu me lembro de um amigo que falou assim para mim: não, mas na igreja de vocês lá, né, todo mundo perfeito? Eu disse: não. A igreja é o lugar que tem mais gente perfeita. A diferença é que a gente reconhece. É verdade. Né? Porque só vem a Cristo quem reconhece sua incapacidade, sua imperfeição, reconhece seus pecados. E olha, eu preciso de Jesus Cristo. Então, se tem um lugar de gente imperfeita, está aqui dentro. É verdade. É verdade. E é isso que nós precisamos conscientizar. Né? Para que a gente não se frustre. Para que a gente não pare na caminhada com Cristo Jesus. Né? Se conscientizar que todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos pecadores. E a Bíblia, a matéria justamente traz essa realidade para nós. Que a maneira com que Deus enxerga as nossas vidas, as nossas atitudes, é diferente da maneira com que nós enxergamos. Por quê? Porque também somos imperfeitos. A pessoa que erra é imperfeito. Eu que estou julgando sou imperfeito. Quem está certo? Quem está certo? Não é verdade? Muitas vezes, o meu modo de imaginar e de fazer um julgamento ou de medir uma atitude é diferente do modo com que Deus enxerga. Por quê? Porque Deus não olha a minha ação, Deus olha a minha intenção. Deus olha a raiz do meu coração, que motiva eu ter uma atitude, mas eu, como sou humano imperfeito, não tenho presciência, não tenho onisciência, eu só chego e vejo a aparência externa. Ana e Eli, né? Ana e Eli. Ana chorando lá, ela está embriagada. Né? Já condenou, na verdade. É verdade. Provavelmente foi lá para expulsar ela dentro do templo, né? É verdade, é verdade. É isso mesmo. Eu até trouxe um papel aqui, vou fazer até uma brincadeira contigo aqui. Quer ver? O que você enxerga aqui? Eu, no papel branco ou essa marca que está aparecendo no fundo? Não, quer ver? Eu vou até tirar isso aqui, ó. Vou até tirar isso aqui. O que você enxerga aqui? Papel não, branco. Papel branco, né? Tá. Eu estou enxergando algo diferente que você. Eu estou enxergando um ponto vermelho. Eu não estou. Não, né? Não. E agora? Agora tem um ponto vermelho aqui. Por que você não estava enxergando o que eu estava enxergando? Porque os ângulos que nós estamos perspectiva é diferente, né? Perspectiva é diferente. Muitas vezes o que eu enxergo numa situação é o que você não consegue enxergar. Muitas vezes o que Deus enxerga numa atitude não é o que você está enxergando. O fato de você não conseguir enxergar o que eu estou enxergando ou o que Deus está enxergando não te dá o direito de julgar a minha atitude. É isso que a Bíblia deixa muito claro para nós. Só que muitas vezes a gente começa a criar um senso de perfeição na nossa vida que faz com que nós sejamos juízes e obscurece as nossas falhas. Temos um exemplo bíblico claro. Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Né? Mas em um determinado ponto da vida dele, ele errou. Ele errou que ele ficou tão cego com o pecado dele que ele não conseguiu enxergar. Aí Natã, um homem de Deus, chegou nele e falou assim: eu vim te contar uma história, algo que aconteceu. Aconteceu o seguinte: havia um homem rico que ia receber um visitante na sua casa. Só que esse homem rico, ele tinha muito gado, tinha muitos animais. Enquanto o outro
do lado, do vizinho dele, conjecturando, ele era um pobre que só tinha um animal. E esse animal, ele tinha um carinho muito grande, porque cresceu junto com a família dele, estava ali junto com ele tratava com muito amor, com muito carinho. Mas o viajante, como esse homem rico iria receber um viajante, e ele não queria se dispor das coisas dele, de valor, dos animais dele, ele foi e matou o animal do homem pobre. E aí, Davi, quando viu todo esse relato, Davi se enfureceu, falou: não é possível isso. Não, isso não pode acontecer. Ele vai ter que se ressarcir, esse homem rico, o pobre, 4 vezes mais. É inadmissível isso acontecer. Ele acendeu-se a ira. Aí Natan falou assim: então, Davi, esse é você. Tava rapidinho para jogar o outro até descobrir que era ele, né? É você errou, você colocou Urias de frente com a guerra, você pegou a esposa dele, você, esse homem, Deus te deu tudo, Deus te deu as mulheres, Deus te deu o reino, Deus te deu o trono, por que você quis ir fazer algo que estava contra a lei de Deus? Nesse momento, caiu uma ficha de Davi, ou seja, ele estava tão enraizado nos problemas, ele estava tão enraizado na perfeição que ele pensou que tinha, que ele obscureceu, ele não conseguiu enxergar a falha. Mas graças a Deus que ele conseguiu, tanto que ele se humilhou diante do rei. Mas só que Deus, pelo senso de justiça, porque Deus é justiça e amor e juízo, o Senhor falou através de Natan: tudo bem, mas só que a espada não vai sair da sua casa. Ou seja, o verdadeiro juiz é Deus. O verdadeiro juiz é Deus. Mas às vezes nós precisamos ter um choque de realidade, né? Como estamos tendo hoje, para poder olhar para nós e sabermos: espera aí, eu sou falho, eu não preciso julgar a roupa da irmã, eu não posso julgar a palavra que ela falou errada, eu não posso julgar o irmão que de repente o cabelo dele está feio, eu não posso errar o irmão porque ele errou uma palavra de cima do altar. Para que eu vou fazer isso? O que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu percebi que o irmão está falho por uma avaliação que eu fiz, não por um julgamento, eu tenho que orar pela vida dele, eu tenho que ajudar a ele se reencontrar com Cristo e voltar para o caminho certo. Sem julgamentos, né? Sem julgamento. É essa a maneira correta de nós enfrentarmos a nossa vida e termos paz de espírito. É deixar Deus trabalhar em nossos corações e fazer como Paulo disse. Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, olhe para si, olhe para o espelho, veja como está a sua vida. Isso me remete a uma experiência que eu ouvi há uns 6, 7 anos atrás, que eu nunca mais esqueci. Uma certa feita, uma pessoa estava junto com a sua esposa, um casal, tomando café na varanda da casa deles. Aí a esposa olhou para o quintal da vizinha e disse: marido, dá uma olhada do jeito que aquela moça ali lavou a roupa dela. A roupa está tudo suja. Ela não sabe lavar roupa. Aí no dia seguinte, ela de novo tomando café, falou: marido, dá uma olhada, eu vou ter que ir lá. Eu acho que é o sabão que ela usa, ela não está sabendo, mas olha que horrível. A roupa dela está imunda. E o marido só escutando. No terceiro dia, ela olhou para a janela e falou assim: olha, amor, alguém ensinou ela a lavar a roupa. Tá limpinha. O marido falou assim: desculpa, é porque eu limpei a nossa janela. Ela suja aí, condenando a vida da outra. O erro estava onde? Nela mesmo, né? Na casa dela. A janela dela estava suja. O marido só limpou a janela. Ou seja, é muito fácil apontar. É muito fácil dizer que aquela pessoa está errada. É muito fácil eu tecer um julgamento contra a vida da pessoa. O difícil é olhar para mim. O difícil é eu me reajustar. É eu ser humilde o suficiente e dizer que eu sou pecador, que eu preciso da graça de Deus na minha vida, a ponto de eu me reajustar segundo a palavra de Deus. Samuel, a graça, ela é para mim e para você. Deus, quando ele olha para a igreja, ele olha todo mundo com amor. O sacrifício foi um só, pela minha vida e pela sua. O que faz você melhor do que eu? O que faz eu melhor do que você? Está todo mundo debaixo da mesma condenação e salvação, né? Se aceitar, né? Sim. E a Bíblia fala daquela mulher que foi até Jesus, né? Quebrou o ancoinho, lavou os seus cabelos e os Jorge, se eles fossem realmente profeta,
saberia que era uma prostituta, né? E Jesus diz, eu cheguei aqui, você não me recebeu, você não lavou meus pés. Então Jesus conhecia não só a trajetória, mas principalmente a intenção. A intenção. E eles lá trouxeram Jesus para a mesa também com má intenção. Com má intenção. Então, rápido para julgar, tanto Jesus quanto a mulher. Mas e o coração? Completamente perdido. Aí tem aquela mulher adúltera que disse, a mulher foi pega no próprio adultério, pegaram pedra. Para Jesus, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. A Bíblia é recheada de exemplos. A mulher samaritana, né? Que até dispensou os discípulos, provavelmente para não atrapalhar, né? Então, as pessoas, né, de maneira geral, ela sempre vai olhar para o outro e estabelecer julgamentos, preconceitos, e não conhece a trajetória, os motivos e principalmente a intenção, porque só Deus que conhece o coração. É verdade. Não tem como a gente olhar para o Senhor e dizer, eu suspeito da trajetória do Senhor, né, que o Senhor passou, mas eu não conheço a sua trajetória, não sei onde o Senhor caminhou, não sei. E mesmo que eu saiba, é só Deus que lhe conhece. Sim. Mais ninguém, né? Eu sou casado, tenho minha esposa, graças a Deus, minha princesa Érica, hoje está grávida, 6 meses, né? Mas mesmo a minha esposa, ela não me conhece profundamente, nem eu conheço ela profundamente. Sim. Só Deus conhece o coração. Só Deus. Né? É isso mesmo. Existe algo chamado projeção. Algo que eu sempre tomei muito cuidado na minha vida. Porque muitas vezes a gente projeta a nossa falha na pessoa. E aí a gente julga. Principalmente quando uma pessoa está vazia de Deus. Geralmente o erro está nela, ela projeta no outro, né? Toma cuidado. Quando uma pessoa que muito julga e muito fala mal dos outros, e ela tem um costume, algo intrínseco na vida dela, algo que já faz parte do caráter dela, pode ter certeza, ela projeta a falha dela na vida da pessoa. E aí ela não consegue se livrar daquilo, ela quer manter um convívio social falando mal dos outros. E na verdade eu acho assim, a gente já passou por alguns obstáculos na vida, algumas situações difíceis na vida, e uma coisa que eu tenho na minha mente é que quando você fala mal de alguém, é porque você, na verdade, gostaria de ser a outra pessoa. É inveja, né? Inveja. Você está projetando a sua vida na outra pessoa. E isso é muito ruim, porque cada um tem uma particularidade diferente. Cada um tem um ministério diferente, cada um tem uma vida diferente, cada um tem uma beleza diferente. Deus criou o homem, cada um, para poder ser de uma forma. O fato da pessoa agir de um jeito não me dá o direito de julgar a vida dela. Eu não posso ser juiz da vida de ninguém, Samuel. Eu não posso. Ninguém pode. Mas quanto mais vazia a pessoa, essa realidade que a revista nos traz, quanto mais vazia a pessoa, mais ela tem esse vício de julgar. Para ser social, para satisfação de ego e para se sentir bem. Mas carroça vazia só faz barulho. Quer dizer, carroça vazia, esse cuidado eu não conheço, não. Carroça vazia, quando passa numa rua, você reconhece ela de longe. Está vindo uma carroça pelo barulho que faz. Mas quando a carroça está cheia, você não escuta o barulho. Ou seja, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Amém. Se eu sou cheio de Deus, da minha boca não pronuncia-se nada ruim. A Bíblia diz que do mesmo rio, da mesma fonte, não sai duas águas diferentes. Da mesma fonte, ou sai água doce ou sai água salgada. Se da mesma fonte saem duas águas diferentes, existe um problema na vida da pessoa. Porque de uma boca não pode sair bênção e maldição. Entre bênção e maldição, a Bíblia diz que as trevas e a luz são independentes. Ou quente ou frio, o morno Deus não aceita. A corda bamba Deus não aceita. Por isso que eu sou grato a Deus por Ele trazer uma matéria dessa, como essa, para fazer-nos refletir na nossa postura e no nosso caráter cristão, para olharmos para nós mesmos e dizermos: será que Deus tem se agradado? Samuel, a Bíblia diz que os olhos de Deus percorrem toda a terra. E além de percorrer toda a terra, a Bíblia diz que Ele fixa os olhos nos seus. Toda vez que Deus olha para você e para mim, meu querido, Ele passa uma radiografia.
Ele faz uma tomografia computadorizada, conjecturando. Ou seja, toda vez que Deus olha para a minha vida e para a sua, Ele analisa a nossa vida espiritual. E Ele pesa na balança. Algo chamado cordel de medir. O Senhor coloca. Tu está julgando, meu querido? Essa medida que você mediu, deixa eu medir você. Vê se você passa. O mesmo crivo, né? O mesmo crivo. Mas, e aquela questão, que é o que a gente está entrando para o final da revista, né? Que não significa, né, concordar com o pecado, né? É diferente, né? As pessoas já dizem. O julgamento, neste caso nós não julgamos, mas concordando com o julgamento da palavra, né? Quando Jesus fala no texto de Mateus sobre julgamento, né, é um espírito de crítica, uma arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração de outros. Então é diferente. O pecado ele já está condenado na palavra. Já tem um juízo determinado. Sim. Não é? Mas a arrogância de pressupor que aquela pessoa que é pecador é mais pecador que eu, é aí que entra o erro. É tão pecador quanto eu, porque não existe pecadinho, pecadão. Sim. Todos os pecados se afastam o homem de Deus. E só o Espírito Santo, só o sangue de Cristo que nos reconstitui de volta com Deus. Então, o pecado já está condenado na palavra. Eu não preciso condenar ninguém, nem devo, nem posso. Na verdade, o pecador se autocondena, né? Não é nem Deus condena o pecador, é o pecador que se autocondena, né? Mas essa arrogância pressupor que eu não sou pecador. Eu sou perfeito, eu não peco, eu não falho, eu não erro, então eu condeno o outro. Né? Essa é a diferença, né, pastor? Uma vez um irmão perguntou para um juiz, que era servo de Deus: como é que você se sente julgando as pessoas? A resposta dele foi assim: eu não julgo. Quem julga é a lei. Eu só faço a cumpri-la. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia é um manual, é o nosso guia. O que é pecado é notório. Por isso que a Bíblia incentiva eu e você a cada dia a entrarmos nela e nos aprofundarmos nela, criarmos raiz na palavra, para que a nossa vida esteja alicerçada na rocha. Eu sei que o comportamento de uma pessoa, segundo a palavra de Deus, está contra a Bíblia. Certo? Mesmo assim, eu sabendo disso, não me dá o direito de julgar a vida da pessoa. Sabe por quê? Porque intimidade e relacionamento é entre ela e Deus. Entre ela e Deus. Se eu fico julgando e condenando a pessoa por algum princípio que eu vejo que nitidamente que ela transigiu, amanhã ela pode se arrepender. Só que quem vai dar esse arrependimento na vida dela não sou eu. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. O Espírito Santo que traz a pessoa à realidade. Não sou eu. Você entende o que eu quero dizer? Então não adianta eu acusar a vida de ninguém, ir lá apontar o erro. Não, mas está errado, meu irmão, está errado, meu irmão, que você está fazendo isso. Não adianta, porque não são as minhas palavras que vão causar o convencimento, se não for o Espírito Santo através da palavra de Deus. Mas o que a gente faz é anunciar o Evangelho, né? Acabou. Agora, se você quer reajustar o seu irmão, chame ele em particular. Seja homem, seja mulher. Por interesse e por amor àquela alma, chame ele e fale: meu irmão, é o seguinte, estou vendo que o irmão está errando. Mas por amor à sua alma, eu quero ser um canal de bênção na sua vida. Olha o que a Bíblia diz, você está vendo? Agora, o que eu posso fazer para te ajudar a mudar de atitude? Essa é a atitude cristã, né? Não condenar, apontar dedo, falar mal, focar. Essa é a postura? Não é. A pessoa não, essa é a postura. Não, essa é a postura de todo mundo que tem amor por almas. Samuel, por segundo, há muitas pessoas descendo a sepultura. O fato é, para onde elas estão indo? O céu e o inferno? Eu não sei. Mas eu sei o que eu posso contribuir para que elas possam ir para o céu e para o inferno. Essa é a diferença. A minha contribuição é ajudar os meus irmãos, principalmente os meus irmãos, a saberem a palavra de Deus com amor, carinho, ternura, não com julgamento. Amém. A gente vê que a revista é extensa, né? E a gente não explorando nem tudo, né, pastor? Mas a gente quer convidar você a vir para a Escola Bíblica Dominical aqui em Taubaté. O pastor Manuel está aqui ensinando a
casa dos irmãos. E tem muito conteúdo, é bênção para a nossa vida. E a gente vai, temos outra oportunidade aí para a gente conversar mais um pouco, né, pastor? Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Falar de Deus é coisa linda, né? E a cada dia a gente aprende. Nós somos eternos aprendizes. A cada dia a gente aprende mais com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus e com os nossos irmãos que são ferramentas na mão de Deus, o qual devemos respeitar a todos. Qualquer pessoa pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser um membro, pode ser o mais pequenininho. O nosso respeito deve ser igual para com todos, para que a gente possa ter paz no coração. Amém. Deus abençoe o Senhor, pastor, por exercendo esse ministério, né? E Deus possa recompensar. Deus abençoe você que seguiu a gente até aqui, acompanhe. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Eu nunca falo isso. Falei essa vez. Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica. Em nome de Jesus. Muito obrigado.